Graça e paz, amados, tudo bem? Pastor Jorge aqui, canal Crescendo em Cristo. Eu gostaria de conversar com vocês mais um pouco em relação à nossa entrada no reino de Deus, né? A nossa conduta e o trabalhar do Senhor por meio do seu Espírito em nós, que nos auxilia a sermos conformados à imagem do seu Filho, né? A imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, há um operar, há um trabalhar em nossas vidas por Deus, que paulatinamente ele vai nos qualificando, talvez seja essa a palavra mesmo, qualificando, saiu agora, mas é uma boa palavra, né? Ele vai nos qualificando a sermos como Cristo, sabe? Por meio do trabalhar de Deus, por meio da cruz de Cristo em nós. E é um trabalhar muito maravilhoso de Deus. Eu agora há pouco estava refletindo em umas atitudes, sabe? Que Deus me conduziu a pensar no passado, né? Eu vi o comportamento de algumas pessoas assim, né? E eu analiso muitas coisas, sabe? E eu estava olhando e eu vi uns adolescentes e eu vi o comportamento deles e eu olhei e fiquei abismado de ver aquele comportamento deles, sabe? A falta de amor, a falta de profundidade, a mediocridade, sabe? E imediatamente o Espírito Santo me constrangeu e me mostrou eu com aquela idade e o comportamento que eu executei na minha vida semelhante ao deles agora, ou pior, na verdade eu analisei que é pior que o deles, sabe? E eu vi o quão vazio eu estava. Não era, porque a gente vai se transformando, como agora, graças a Deus, estou com a cabeça um pouco diferente, sabe? Mas o quanto eu estava naquele momento e quanto eles estão agora. E não me cabe julgar eles, sabe? Cabe analisar para que o Senhor me constranja como ele me constrangeu e viu pelo que eu passei, da onde ele me tirou, do estado psicológico é, que eu estava. E são vários anos, irmãos, 20 anos quase. Mais, né? Muito mais, mas que eu pude analisar assim em pouco espaço de tempo e como que Deus opera e trabalha em nós, sabe? Então, quando nós entramos, e a importância do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é sobre isso que eu quero falar. É fundamental nós entendermos isso, sabe? Por isso que eu queria pegar lá em 1 Coríntios. Então, agora que nós saímos do mundo e Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor, é como que se nós saíssemos do deserto, né, da escravidão do Egito, passamos pelo deserto e adentrássemos a terra prometida. Cristo é essa boa terra, sabe? Nós costumamos a querer analisarmos Cristo assim como, tá lá, Jesus lá, né? Jesus, ele veio mostrar o caminho, a verdade e a vida, mas a perspectiva é outra. Veja assim, ele não fala, ele não vê assim, eu vim mostrar o caminho, onde que está o caminho, onde que está a verdade, onde que está a vida. Não, fala, ele chama para ele a responsabilidade. E o caminho, qual que é o caminho? É ele. Qual que é a verdade? É ele. Qual que é a vida? É ele. Você está entendendo? E mais, 1 Coríntios 1:30 aqui fala assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, eu queria ser sábio, por exemplo, eu quero a sabedoria, mas o que é a sabedoria, Jorge? É um estado mental, é eu estudar bastante para mim ser sábio? Não, Jesus Cristo é a sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria, eu tenho que ter Cristo. Você consegue entender? O que é aqui a justiça? Eu estou buscando ser justo. Eu não vou fazer isso porque daí eu vou ser justo. Eu não vou fazer aquilo porque daí eu vou ser justo. Não, a justiça é Cristo. Então, tendo Cristo, eu tenho a justiça.
E nisso Satanás pega muitas pessoas, porque eles vão querer, Satanás vai falar assim, ó, você não é justo mesmo, e a pessoa vai olhar para si mesmo e vai ver os atos que ela comete, e claro que ela não é justa, porque não temos essa capacidade de sermos justos. E daí é verdade, você tem razão, eu não mereço estar aqui porque eu não sou justo mesmo. Mas não somos nós que somos justos. Eu tenho Jesus, Jesus é a minha justiça. É por isso que ele morreu no meu lugar. Eu só posso estar em determinado lugar, ou na igreja, ou no púlpito, ou pregando, porque Cristo é a minha justiça. Que se dependesse de mim, meu irmão, jamais. E é isso que a gente precisa entender. Então, Cristo é a sabedoria. Cristo é a justiça. Não veio trazer a justiça, mostrar a justiça. Faça isso que você vai ser justo. Não é isso. É Cristo é a justiça. E tem mais. E a santificação. Ah, então agora eu vou fazer essas coisas, eu vou ficar santo. Cristo é a nossa santificação. Você consegue entender isso? É difícil, meu irmão, mas com o passar do tempo você vai perceber que é Cristo a santificação nossa. Sabe? E redenção. A nossa redenção é Cristo. E tem mais. Cristo é a nossa ressurreição. Quando Jesus chegou lá, estava lá Marta e Maria lá, e daí elas ficaram bravas lá, não lembro qual que ficou brava lá. Pô, Senhor, se o Senhor tivesse ficado aqui, o meu irmão tinha ressuscitado e não sei o quê. Daí Jesus meio que olha assim para ela, mas olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não vem trazer, ó, tá aqui a ressurreição para você, não. É ele a ressurreição. Se você tem ele, você tem a ressurreição. E eles estavam com ele ali. Você consegue entender? E não é só isso, lá Romanos 8,30, ele vai falar assim, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Cristo é a nossa glorificação. Sabe? É muito. Então nós precisamos nos revestir de Cristo. Por isso que Paulo fala assim, ele fala assim, ó, Cristo vive em mim, já não mais eu. Você consegue entender? Então, o trabalhar do Espírito Santo nós é nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, né? O trabalhar do ministério em nós, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é nos conformar à imagem de Cristo, nos fazermos maduros até varão perfeito, né? E quando eu analisei esse comportamento meu, é, junto a esses adolescentes, e eu fui constrangido de analisar que eu era daquele jeito, e para mim estar com essa maneira que eu estou agora, eu fui moído, eu fui trabalhado de uma maneira ímpar, eu precisei morrer. O grão de trigo, se não morrer, ele fica só. E o Senhor vai operar em nós a morte, sabe? Ele precisa operar em nós a morte, né? Para quê? Para que possa haver ressurreição. Não tem como existir ressurreição sem morte, sabe? Não tem como você ser uma nova criatura se a velha criatura não morrer. Deus ele não vai colocar um remendo novo em pano velho. O que é carne é carne. A carne não se transforma em espírito, porque a carne é carne. Agora, o que é espírito. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, Deus, ele vai, eu entro na terra prometida, e eu vou, e Deus vai trabalhar em mim agora, né? E ele vai trabalhar algo que é muito interessante e importante, que é o ministério. Eu não preciso só de dom, eu preciso do ministério, né? E o ministério, ele fala de unção. E ele fala de alimentar alguém para que, esse alguém ele possa servir de alimento para outros, sabe? O ministério, ele quando ele encontra uma vida, ele trabalha naquela vida e modifica o estado daquela vida.
Mas o trigo, ele precisa ser o quê? Amassado, moído, né? Amassado e moído para que ele vire, e unido com outros trigos, para que ele vire uma massa, um pão, um alimento. Então o trigo ele é moído para virar alimento, ele não vira alimento assim cru, assim, depois de moído ainda é assado no fogo, meu querido, né? O azeitona é esmagada para sair o azeite, né? A uva é esmagada para sair o vinho de uma nova vida, transformar água em vinho, a antiga vida numa nova vida. Cristo faz esse milagre na nossa vida. Então eu queria ler uns textos para que a gente possa entender essa peculiaridade aqui, né? Então Deus tem trabalhado muito comigo em relação a essas coisas. Eu fiz essa apostila aqui há um tempão atrás e acabei não usando ela no ministério, sabe? Eu caprichei tanto nessa apostila, Deus me deu uma unção tão grande, eu trabalhei tanto nela, foi muito espetacular o trabalhar de Deus. Foi uma época que eu estava mesmo bem moído mesmo, Deus estava trabalhando de uma maneira ímpar em mim. E o meu irmão Bruno também colaborou para isso aqui. Eu me lembro que a gente foi, depois que eu idealizei tudo ela, precisava montar ela, o Bruno me ajudou a montar ela, e daí a gente precisava levar, conseguimos um dinheiro para levar, para encadernar ela, sabe? Encadernar ela, para fazer ela bonitinha e tal, tudo. Era várias apostilas que eu estava dando aula naquela época, dessa apostila, eu ia dar essa apostila para ela e eu acabei não chegando a dar. E eu fiquei, pô, mas todo esse trabalho para quê, senhor? E agora o senhor está me mostrando para que todo esse trabalho, sabe? E, e aí a gente levou na papelaria, a moça foi muito simpática conosco lá, recebeu lá, daí a gente falou, olha, tá aqui, né, o pendrive e tal, a gente queria que arrumasse, mas não era para encadernar desse jeito, porque nós não tinha dinheiro para pagar, sabe? Era só para imprimir as folhas assim, depois a gente regrampear assim, e tava tudo bem, porque na época nós tava numa situação muito difícil, todos nós, sabe? E de repente Deus tocou a moça, quando a gente chegou lá, ela tinha encadernado as apostilas e encadernado elas com essas coisinhas aqui tudo, e ela não cobrou de nós, sabe? Foi um trabalhar muito maravilhoso de Deus. Eu e o Bruno saímos impactados de lá, da papelaria, e daí a gente ainda foi passar um lugar assim, ainda na rua assim, uma senhora tava com um problema, assim, a gente parou para ajudar ela ainda, sabe? Então Deus trabalhou muito forte em nós ali nessas questões. Foi uma época muito edificante, de um alimento muito sólido que Deus nos estava nos fortalecendo ali e nos edificando, né, para que servíssemos de alimento para outras pessoas, né? E, e essa apostila agora tem sido ímpar na minha vida agora, porque ela é Jesus Cristo é o Senhor, o nome dessa apostila que eu pus aqui, e ela fala de um trabalhar de Deus nas nossas vidas para que nós possamos ser pequenos cristos, né? E eu queria pegar uma parte dessa apostila aqui para me compartilhar com os irmãos aqui. Eu não quero fazer muito grande, e é um trecho só que eu vou compartilhar, depois eu vou trabalhar mais isso daí, mas para que a gente possa entender esses preâmbulos do trabalhar de Deus em nossa vida, e por irmão que está passando agora se torne mais fácil, né? E possa entender o trabalhar de Deus, né? E, consequentemente, seja mais ágil, mais rápido, e essa fase passe mais rápida, para que o irmão já possa ser utilizado como um instrumento do Senhor, o irmão, a irmã, sabe? Que é para isso que o irmão a irmã estão vendo o vídeo agora. Tenha certeza que não existe acaso, meu irmão. Uma das formas que o Senhor trabalha o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a oliveira verdadeira, ele é a construção, ele é o corpo de Cristo, ele é Cristo, nós somos o corpo, né? Tem vários, mas tudo demanda a Cristo, em Cristo nós temos que entrar e estar. E uma das formas que o Senhor é a figura de Cristo na Bíblia é o tabernáculo, o templo. E no templo tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E o átrio, ele fala da nossa carne. E há um trabalhar na nossa carne. E em 1 Coríntios a gente vê muito ali essa peculiaridade ali, de falar de se trabalhar na carne. Que na verdade, ele já começou no deserto, no povo lá, sabe?
Porque na Páscoa já fala disso. Na Páscoa, quando o povo tá lá cativo no Egito, é morto o cordeiro, não é morto? Né? E a gente vê que em 1 Coríntios 5, 7, Paulo vai falar da Páscoa, né? Ali, na parte B, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, né? Ele fala ali em 1 Coríntios 5, 7. Então, ele está comparando nós nesse tempo. O trabalhar de Deus na carta de 1 Coríntios, ela trabalha, faz parte disso daqui. Ela, é como se trabalhasse no átrio, na carne. A carne, né? Porque ali o povo tá carne ainda. Você lembra ali que 1 Coríntios 3 ali, o povo ali, eles têm dissensão, facção, né? Inveja, porfia. Esse comportamento é um comportamento de uma criança em crise, de um homem carnal. Então ele está na carne ali, né? Então ele está no átrio ali. E Deus vai trabalhar. Embora essa igreja aqui, 1 Coríntios, já tinha dons ali. 1 Coríntios 12, 13 vai falar sobre os dons, né? 12, 13 ali. E os dons do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né, o falar e interpretar novas línguas, a fé, né, os dons de maravilhas, né, e assim por diante ali. Mas a gente identifica que havia um comportamento carnal aqui, né, nesse pessoal aqui de 1 Coríntios, né? Eu coloquei assim, em 1 Coríntios 5, 7, a Páscoa é mencionada, o povo, né, a desfrutou a Páscoa no Egito. Então, no capítulo 10 está o maná e a água viva, proveniente da rocha fendida, né? Capítulo 10, 3 ao 4. E esses itens também foram vividos pelo povo no deserto. E em 1 Coríntios não podemos ver nada da entrada do povo na terra prometida, na boa terra, e da vivência que tiveram dela. Portanto, o apóstolo Paulo os encorajou a prosseguir, né? 1 Coríntios 9, 24, vamos ver lá. O Paulo está encorajando eles, continuem, vamos continuar, vocês têm isso, tudo, mas vamos, vai para frente. 9, 24 fala assim, ó. É, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis, né? E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, né? Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, né? Antes subjugo o meu corpo e eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, né? Porque é necessário eu trabalhar em mim, não só eu falar, né? Porque aqui é muito falar ainda, 1 Coríntios ali, a gente tem muita fala, isso e tal, mas na verdade não tem ainda aquela vivência do Evangelho, porque para viver o Evangelho vai ter que experimentar a cruz de Cristo, né? Então daí ele fala assim, é, e da vivência que tiveram dela. Portanto, o apóstolo Paulo os encorajou a prosseguir. Os coríntios podiam ter os dons espirituais e o conhecimento, mas Paulo disse que ainda eram carnais, né? 1 Coríntios 3, foi o que eu falei, almáticos, né? 1 Coríntios 2,14, eles não discerniam as coisas do Espírito ainda. Então não eram espirituais, 1 Coríntios 3:1, porque ainda agiam e andavam na carne e na alma. Paulo estava os encorajando a prosseguir para saírem da esfera da alma e da carne a fim de viverem no espírito. João 4, 23 ao 24. Vai falar assim, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, corpo, mais para dentro alma e mais para dentro espírito. Então, o Espírito Santo ele contata com o quê? Com o nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então é lá no mais íntimo que vai haver o contato com o Espírito Santo, com Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então Deus vai nos levar não só na carne, não só na alma, Ele quer nos levar lá onde a gente possa ter a sensibilidade da comunicação com o Espírito Santo,
né? E daí o espírito predomine sobre a alma e sobre o corpo. Por isso aqui, nós lemos ali que no 27, o 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala assim, antes eu subjugo o meu corpo e eu reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado, né? Então ele dominou o corpo, né? Mas ele também tem um trabalhar com a alma, mente, emoção e vontade. Ele vai fazer um trabalhar nas emoções dele, nos pensamentos dele, na vontade. Lá em Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, entendimento, já está na questão da alma, não está na questão da carne. Então vai transformar, o corpo vai ser subjugado, a alma vai ser transformada, né? E daí, deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui. Então, por quê? Porque ainda havia muita idolatria no povo ali em Coríntios, né? Era forte a idolatria, como nós ainda na carne, nós temos ainda muita idolatria. Nós vivemos muito com conceitos mundanos ainda. Nós achamos que aquilo que é certo, aquilo que a gente aprendeu lá no Egito é certo, né? Moisés, ele cresceu no Egito, ele ficou 40 anos no Egito lá, e ele foi estudado em todas as artes do Egito, então ele era um príncipe do Egito, ele entendia muita coisa, né? E quando ele quis mexer com o povo, com aquela sabedoria que ele tinha, ele matou um egípcio, né? E daí o que aconteceu? Ele teve que ir para o deserto e ficar 40 anos no deserto lá. Lá no recôndito do seu interior, para que Deus pudesse falar com ele. Aí teve um encontro com Deus na sarça, a sarça que não se queimava, né? Que tinha fogo, mas não se queimava. Chamou a atenção dele, mas o que é isso? Né? E para depois ele poder mexer com o povo. Daí ele veio o ministério dele, ele poder mexer com o povo. Então Deus vai nos levar para isso. E 1 Coríntios 10 aqui, ele vai falar assim, irmãos, eu não quero que ignoreis. Então não seja ignorante, né? Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, que a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Então, como nós agora que entramos, estamos com Deus, com o Senhor Jesus agora, mas Deus pode não se agradar da maioria de nós. E eles lá, eles ficaram prostrados no deserto. Isso é um exemplo para nós. Aqui, ele fala aqui, não quero que vocês ignorem isso. Não é para ser maduro nessa área, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, né? E todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Fala da nossa estrada agora para com Deus, nossa passagem pelo deserto. E beberam do manjar espiritual. Mas é que da mesma pedra que é Cristo, a qual nós estamos também se alimentando. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, né, que era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Por que Paulo está relatando isso no 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 5? Aqui no 6 ele explica. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, em figura ou exemplo, ou sombra. Né? O que aconteceu lá é o que está acontecendo aqui, olha, é figura, exemplo. Então lá aconteceu isso, e agora ele fala aqui, para que nós agora não cobicemos as coisas más. Então ele vai trabalhar em nós, para que tire essa idolatria em nós. Daí no 7 ele fala, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, ele levantou-se para folgar, né? Então, nós agora que estamos determinando o que é Senhor, o que não é Senhor, porque a quem nós obedecemos, nós somos escravos, como fala em Romanos 6, 12, 16, eu não me lembro bem agora.
né? E daí ele vai falar ali no 8, e não nos prostituamos com alguns deles, né? Ora, no 11, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os séculos, os fins dos séculos, como exemplo e figura para nós, irmão. É muito sério. Daí aqui, continuando aqui, ele vai falar da idolatria. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É muito sério isso aqui. Convém nós atentarmos de uma maneira bem forte, né? Daí ele fala assim, ó, é, ou irritaremos o Senhor ou irritaremos o outro, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas mas nem todas as coisas edificam, né? Olha, fala de edifício, de fazer uma casa que Deus se agrada de habitar. Daí ele fala assim, ó, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Olha, se tem feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho que buscar isso, deixando muitas vezes da minha vontade para fazer a vontade dos outros, né? Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, né? Comei de tudo quanto se vende. Você tem comido de tudo que se vende no açougue? Esse mundão aí? Você tem olhado, se alimentado das coisas da Netflix, do meu negócio para cá, um negócio para lá, lá no teu serviço, no teu dia a dia e tal? Hã? Pode comer de tudo, meu irmão. Mas só que tem um porém. Isso não pode descer para você como um alimento consagrado. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é dele, né? Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, né? Eu não me lembro de que tal outra parte que ele fala assim, ó. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Eu não me lembro de que está esse versículo aqui, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Colossenses 3,17 ele vai falar assim, ó, para emendar com essa palavra aqui, ó. Colossenses 3,17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, tanto por ele, graças a Deus Pai. Essa consciência do que você está fazendo, do que isso e aquilo, do reino, ele tem que estar em todo o teu proceder do dia a dia. Desde que você levanta na tua escola, no teu trabalho, na tua casa. O Senhor está a todo momento com você, te ministrando, trabalhando, te dando oportunidades para que você interaja com Ele por meio dos irmãos, para que você leve o nome dEle, para que você viva intensamente as coisas que estão acontecendo com Ele. Como eu falei agora no começo do vídeo, eu fui edificado olhando o comportamento errôneo dos jovens. Deus me constrangeu e me edificou para que Ele me mostrou tanto que eu preciso ser moído, passar pelo que eu passei, para agora eu poder ser alimento para outros jovens, para que eles não façam o que eu fiz. E graças a Deus, Deus tem me utilizado para impedir esse movimento maligno na vida deles, né? Então, Hebreus 3,15, eu peguei assim, já vou finalizar esse vídeo. Hebreus 3,15, ele vai... 3,15? 13,15, peguei, 3,15. Vai falar assim... Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
né? Um duro coração de incredulidade, apesar de ouvir a voz do Espírito. Então Deus ele vai nos tirar dessa condição. A intenção de Deus é nos tirar dessa condição frágil da vida mundana para nos conduzir a uma experiência maior com Cristo, né? A entender que Cristo é tudo em nós, que Ele é a nossa justiça, como a gente falou lá em 1 Coríntios 1:30, que você vai entender. Você vai ser trabalhado de uma forma que você vai falar, mas eu não sou digno, e vai querer se afastar do caminho do Senhor, pelo teu comportamento. Você vai olhar para você e vai sentir nojo de você. Mas daí você vai se lembrar e vai perceber que, peraí, não sou eu estou aqui porque Cristo me capacita para estar aqui. Ele falou que eu posso estar aqui, e se Ele falou que eu posso, eu posso. No meu canal tem um vídeo que eu falo sobre o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, e o poder que ele tem para nos agir nesse trabalhar, para nos conformar, nos trabalhar. Então Deus vai te levar a perceber que você não merece. Como Paulo falou, eu sou o mais pecador de todos os homens, antes é dos apóstolos, eu sou indigno, não sei o que, não sei o que. De repente ele vai ver que ele é o pior de todos. E é essa a conclusão que você vai chegar de você, para que você morra e não confie mais em você mesmo, né? Então, e ele quer nos conduzir a segunda carta de Coríntios, onde há um trabalhar mais profundo de Deus em nós, né? 1 Coríntios 10, 1, eu já li esse aqui, né? Já. Por que que eu tô falando isso aqui, ó? 1 Coríntios. Deixa eu ver, 1 Coríntios 10, 1, 6 e 7. Foi o que eu li mesmo, isso mesmo, meus irmãos. Né? Que fala que lá a passagem do deserto é a mesma que a gente está passando agora, isso é como exemplo e figura para nós. Não era isso que eu queria, era um outro versículo que eu acabei não colocando aqui, agora acabei me atrapalhando. Mas não tem problema, irmão, porque depois eu vejo isso daí. Tá lá em 2 Coríntios, mas depois eu vejo isso daí. Então vamos lá. Então, agora no trabalhar de 2 Coríntios, vamos ver? Só vou falar mais um pouquinho desse início, que daí depois eu faço essa parte de 2 Coríntios, porque vai ser um tratamento, um trabalhar bem profundo agora, porque ele vai nos tirar da condição da carnalidade e do almático, de confiar na nossa carne e de confiarmos na nossa alma, para fazermos adentrar no Santo dos Santos, onde Deus é tudo em todos. E aqui em 2 Coríntios, vou deixar para outro vídeo, só estou dando um feedback para os irmãos, Deus ele vai começar esse trabalho de moer nós para que nós não confiemos mais na carne, né? Mas em Deus, que nos dá a vida. O operar da cruz vai começar esse trabalhar em nós agora, para que nós sejamos conformados, né? Amém, irmãos? Então Deus abençoe. Curte o vídeo, compartilha e me segue no canal para a gente continuar. Deus abençoe, meus irmãos.